Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Esporte Monumental, mais uma oportunidade para a gente falar do que a gente tanto ama, que é o esporte, de como ele influencia a vida das pessoas. E hoje um papo muito bacana, uma nova modalidade, vamos falar de canoa havaiana aqui no nosso podcast e com atletas 50 a mais. Então nós vamos falar também dessa experiência de viver o esporte mais anos aí, né? Pessoal que já está um pouquinho mais à frente e vai falar de todos os benefícios que o esporte traz para a nossa vida. Eu sou o Antônio Lacerda, mais uma vez estou aqui na companhia da Stephanie Rodrigues. Olá, Stephanie, vamos para mais um bate-papo. Olá, Antônio, e aqui o bate-papo promete, né? A gente já começou aqui, né, nos bastidores, e eu acho que vai ser muito interessante. Vamos iniciar então. Já falamos bastante aqui, mas Sim, com muita exatamente. história para contar para você que está acompanhando aqui com a gente. Já vou pedir, não esquece, deixe o seu like, compartilhe, faça a sua inscrição no canal para não perder nenhum episódio. Vamos começar apresentando aqui os nossos convidados. O Alexandre Baltoré, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho de você, quem é o Alexandre Baltoré aí na canoagem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou integrante do time do Super Kongs Master 50, que faz parte de um projeto, né, de um projeto que hoje ainda está com o nome de Super Kongs, que a gente está reformulando, que é uma associação que foi criada para fomentar justamente o esporte Master nessas idades mais avançadas. Bacana, e temos aqui também o Glaucio Faria também, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Eu também estou no Super Kongs desde 2023, comecei a remar em 2022 e estou fazendo parte desse projeto. Eu me considero como sendo a segunda geração de Super Kongs. Eles começaram esse trabalho, eu consegui entrar na equipe e agora a gente está caminhando junto. Bom, e os Super Kongs já aí com grandes resultados, né? Vocês são campeões brasileiros, vão para o Mundial mais uma vez. Conta um pouquinho dessa trajetória aí, Ale. O Glaucio acha que é da segunda geração, porque a que ficou famosa foi a minha, que é a segunda, na verdade, entendeu? Porque a gente foi campeão brasileiro. Eu sonhava em remar com os caras que eu via treinando, porque uma das características do Super Kongs é que, independente da competição, todos os dias tem treino. Então a gente treina 2 vezes por semana fixo e todo mundo rema todos os dias praticamente da semana. Então eu vi os caras remando, eu vi aquela sinergia, aquela animação daqueles velhos lá, e eu falo, quando eu fizer os 50 anos eu quero entrar lá. Então quando eu entrei no time, já era uma segunda, né, foi a segunda geração já do Super Kongs. E aí a gente começou a remar até em outra base na época, no Kassab lá, né, que é o Pro Remo, e depois que a gente foi para o Minas e tá lá desde então. Então eu sou mas aí o que aconteceu? A gente foi campeão brasileiro em 2022, conseguiu vaga e foi competir em Londres, no Mundial em Londres. Depois de 2 anos a gente de novo não foi campeão, mas ficou 2º lugar e 3º lugar, porque as provas de sprint, que são as provas de velocidade, que são as provas mais curtas, na categoria de 50, ou ela é de 500, uma linha reta, ou ela é de 1.000 metros com boias em 250 metros, que são 3, você faz 3 boias. Então a gente foi 2º lugar na prova dos 500 e 3º na prova dos 1.000. Mas isso também nos levou ao Mundial no Havaí. E agora, dessa vez, nós fomos campeões de novo nos 500. Agora em março, né? Isso. E ficamos em 4º lugar na prova dos 1.000, porque a gente fez umas bobagens durante a prova, né? A gente entrou meio, enfim... Essa competição é muito rápida e a gente sempre fala, ganha a prova de sprint quem erra menos, né? Então o treino é importantíssimo, porque tem que ter um adestramento. Se você tiver que pensar, raciocinar muito, a chance de dar ruim é grande. Você tem que fazer aquilo que você faz, né? E aconteceu uma coisa lá, a gente deu uma desencontrada e a gente acabou ficando em 4º lugar. Mas a gente foi campeão na prova dos 500, deu tudo certo e a gente vai agora para Singapura, né? E já estamos no planejamento e já na aquisição das coisas necessárias para poder estar em Singapura no Mundial, que são muito caras, né? Como a gente vinha falando antes aí nos bastidores, hoje em dia participar das competições e ser atleta de ponta dentro dessas categorias, ainda que 50, 40, 60, 70, 80, existem todas as categorias no Mundial. E é difícil porque são extremamente competitivas. E são provas muito caras. A gente é esporte amador, né? A gente não tem apoio de patrocínio, de projeto. Então a gente tem tentado mudar um pouco isso, e aí vem a ideia da associação, né? E que já foi criada, já tem quase 2 anos,
E a ideia é isso, é conseguir fomentar, para além do time, né, o esporte em geral, o esporte para todo mundo dessas categorias Master. Então, com isso, a gente vem buscando captar, primeiro fazer projetos para poder captar recurso público e privado para conseguir levar uma quantidade maior de atletas, de pessoas a essas provas. Porque a competição acaba que ela é um fomentador do esporte. Né? O esporte que é feito por lazer, por diversão, que é muito bacana, mas aquilo, você sempre coloca ele em segundo plano, se tem algum problema, tudo você se afasta, acaba se desestimulando. Então, as competições, elas te forçam a estar num projeto, a um compromisso maior, e você se torna mais perene nessas atividades. Então, isso é muito importante para o esporte. Essas competições são importantes porque elas incentivam as pessoas a entrarem no esporte. Elas incentivam, hoje em dia, quando você tem uma competição, quando teve agora o Campeonato Brasileiro de Sprint aqui em março, que a gente foi campeão, se você visse a base, todo mundo matriculado estava lá, treinando, formando. Então isso estimula muito, isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais vontade de está praticando, né? Legal. Tá no esporte. Muito legal. A minha pergunta vai para o Glaucio. Glaucio, de onde surgiu a ideia do nome Super Kongs? Super Kongs, nossa. De onde? Olha, quando eu cheguei quando entrei na equipe foi a mesma coisa do que eu olhei. Eu vi o pessoal treinando. Antes eu tive contato primeiro com a canoagem. O nome correto é a canoa polinésia, né? Eles chamam de canoa havaiana, que é para popularizar, o pessoal ter mais uma familiaridade. Então, a primeira vez que eu tive contato com a canoa polinésia foi com o pessoal lá da Capivar. Me recebeu lá, uma base daqui de Brasília também, fui muito bem recebido, a gente estava treinando. E eu tinha a mesma coisa, eu vi o pessoal do Super Kongs treinando e eu falei, pô, eu quero um dia remar com esses caras aí também, quando eu fizer 50 anos. E aí, uma vez eu fui convidado a participar da equipe. O nome Super Kongs, existia uma equipe que era formada pelo pessoal que hoje são Super Kongs, remavam onde? No NOA? No NOA. Remavam no NOA. Eram os Kongs. Isso, exatamente. Era o time Open, assim, do clube. Open é a categoria aberta. É a categoria aberta. Idade, vamos, exatamente. Né, para quem não existia uma categoria. Exatamente, existia a categoria Open e a categoria Master era os 40. E tinha a categoria Super Master, que hoje é chamada de categoria 50. Aí existia os Kongs, que era a categoria Open. Aí a galera começou a formar a categoria Super Master dos Kongs. Sim. Aí começaram, quando eles viram que os treinos estavam dando certo, pô, a gente vai conseguir formar uma equipe 50, que legal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas a gente vai ficar com o mesmo nome de Kongs? Aí um colega nosso falou assim, pô, mas se nós somos Super Master e somos Kongs, então nós somos os Super Kongs. Super Kongs. E a partir daí o nome se tornou Super Kongs e o nome da categoria deixou de ser Super Master, passou a ser categoria 50 e o nome permaneceu, Super Kongs. Na época ainda teve uma categoria que era completamente open, que eram os King Kongs, porque eram os... Então assim, ainda tem hoje em dia lá, no próprio NOA, acho que o pessoal ainda compete com tem o nome Kongs. Tem as variações dos Kongs aí. Tem, e isso é super tranquilo também, a gente não tem nenhuma briga por conta desse tipo de coisa não. Mas os Super Kongs já são conhecidos como uma categoria, e agora tem 3 do time original, assim, né, o Julião, o Peçanha, o Gaúcho também, o Carlão, que já estão mudando para a categoria 60, né, a partir do ano que vem. E aí vamos ter que ter uma nova série aí para fomentar esse time de 60, que vai estar dentro, obviamente, do conjunto. A gente treina junto, tem um pessoal também que é de uma formação de 40. Né, e vai ter agora, no ano que vem, já o pessoal de 60. Que seria a terceira idade. Isso, já considera terceira idade, a partir de 60. Porque o esporte, assim, para canoa, a gente tem as categorias, o aberto, né, que é o Open, e logo depois a primeira categoria Master, que tem a Master 40. Né? Então, os atletas de 40 a 50 anos podem disputar uma categoria específica, que é a Master 40, e tem a Master 50, tem a 60, tem a 70, 75 e a 80. Minha mãe, ela tem 78 anos e rema todos os dias também, e ela fica brava de que perde, que não consegue. Então, o esporte, se você vai nas bases, você olha as pessoas assim e fala assim, gente, esse esporte é diferente. E você vê, a faixa etária dessa galera é bem diferente. Assim, e você vê essas pessoas interagindo, remando junto na mesma canoa no dia a dia, as pessoas como minha mãe, de 78 anos... tem gente de 22, tem gente de 18, tem gente de 30. Então, assim,
Cara, e Isso é legal, rema na canoagem. mesma canoa, e é a mesma performance, é a mesma atividade, e funciona. Fazendo juntos. E funciona. Diferente de academia, de outro modalidade, é o mesmo peso, porque o remo é o mesmo, tu- a água é a mesma. Se tu for tudo jogar é o mesmo. vôlei ou jogar basquete e botar um atleta de 80 e um atleta de 20, não dá certo. Aham. Na canoa dá certo. Legal. Interessante. Agora, uma coisa bacana que vocês dois falaram aí, eu queria que vocês desenvolvessem sobre isso. A gente vê muito em categorias de base, aqueles meninos que vêm, os atletas mais velhos, seja no basquete, na canoagem, no futebol, quero chegar lá. Vocês estavam olhando o pessoal 50 a mais, esperando fazer 50 anos para chegar lá. Como é que é isso? Olha só, quando a primeira competição que teve em Brasília de um Aloha, o circuito Aloha é um circuito de festival de esportes aquáticos, né? Tem SUP, tem natação, tem mergulho, tem um monte de coisa. E tem canoagem. E teve um ano, o segundo ano que eu participei do Aloha foi aqui em Brasília. E o meu time estreante travou uma briga muito grande com uma equipe de velhos que estavam do lado da gente. Eram os Super Congs na época, com outros nomes, tal, era o Julião. E esse pessoal na nossa frente teve uma rixa ali, deu um problema, viraram não, torceram a canoa 90 graus, assim, perderam, tocaram nele, eles perderam a linha, rodou ali e tal, e eles seguiram, passaram a gente de novo e chegaram bem na nossa frente. Eu falei assim, eu quero estar naquela canoa lá quando eu tiver naquela idade. Foi a primeira vez que me despertou essa vontade, porque eu já tinha 40 e poucos anos, 47, 48, sei lá. E eu falei, eles têm 50, pô, eu quero chegar ali competitivo, daquela forma, né, que eles estão. E isso acabou que dei muita sorte, né? E assim, o grupo é um grupo de pessoas especiais, assim. A gente está todo dia junto ali, brigando, brincando, treinando, né? É uma grande família, assim, é muito divertido. E a gente fala isso, a gente na competição, a gente vai lá e fica 10 minutos, ou 2 horas, ou 10 horas que seja de competição. Não é nada perto do tanto de tempo que você está no convívio dos treinos. Então, o grupo, o treino tem que ser a melhor parte, tem que ser divertido, tem que ser, né, o grande desafio, né? E é isso que é um diferencial dos Super Congs. Não tiver nada no calendário marcado. Uma semana depois do Brasileiro, segunda-feira, eu estava lá, o Glaucio eu não sei se estava, mas eu estava lá, todo mundo estava treinando, entendeu? E certinho e tal, esse é o normal. Esse é o normal do time. Aí esse lance da admiração é legal, porque a gente começou também, quando eu estava remando, né, eu que falei, poxa, eu quero... Até eu conversei com o pessoal lá na capital, eu tinha conversado com a Renata, com o Terrana, eu falei, poxa, eu estou querendo competir, quem está numa equipe 50, e lá naquela época na Capivá não tinha até ter 50, eu falei, tem equipe 50 aí, dá uma olhadinha aí. Aí um colega nosso que remava lá falou, cara, vou te levar para remar com os Kongs. Aí eu comecei a remar com eles. E é legal que quando eles veem, assim, a gente estava conversando que lá seja no Rio Brasília ou qualquer outro lugar, tem uma galera muito boa, uma rapaziada da categoria Open, que né, a medalha, vai para o exterior. E eu vejo que muitos deles olham a gente com admiração, né, porque eles são, acho que eles veem assim, porra, eu sou jovem, eu estou no ápice da minha forma física, estou ganhando medalha. Aí olha para a gente e fala assim, porra, eu quero um dia chegar na idade deles continuando ganhando medalhas. Então isso é uma motivação para a gente também, né? Porque a gente vê que uma molecada que tem muita coisa, muita técnica, muita força, nos olha com admiração, porque eles veem que o fator idade está sendo... A gente está quebrando o fator da idade, um treino com dedicação, e isso é bem legal, bem legal. Glaucio, você citou na matéria, né, que eu li no Jornal de Brasília, que você escolheu a canoagem por causa de uma lesão. Eu queria que você falasse sobre isso. Foi. Eu praticava voleibol e basquete. Sim. Né? E aí, desde a minha adolescência, sempre gostei desses esportes. E continuei praticando, até que chegou um momento que eu comecei a me lesionar. Né? Eu tive um problema no cotovelo, tive problema no joelho, tive problema no ombro. E ficava cada vez mais difícil praticar esses esportes. Aí eu fiquei um tempo apenas fazendo atividade física para minha saúde, fazendo musculação, fazendo uma corridinha e tal. Aí quando eu cheguei em Brasília, eu falei, poxa, eu tenho que procurar um esporte que não dê muito impacto nas minhas articulações. Né? Aí a primeira vez que eu vi a canoagem, eu falei, pô, mas será que a canoagem não vai forçar muito o meu ombro, meu cotovelo? E não, eu fui para a canoagem,
Me adaptei muito bem, assim, é um esporte muito fácil de a gente se adaptar, apesar da parte técnica a gente está sempre aprendendo, mas é um esporte que a adaptação é fácil, não tem muito impacto, né? E aí eu comecei a praticar, gostei e já estou há 4 a 5 anos já praticando a canoagem. Então me ajudou muito, assim, hoje eu digo que eu estou numa forma física muito melhor que eu estava há 10 anos atrás, né? Por causa da canoagem. E eu queria que você explicassem para a gente, então, o que é a canoagem polinésia, né? Qual é a diferença, as modalidades que tem, quantas pessoas vão na canoa, como é que funcionam as competições? Dá uma aulinha para a gente aí. Tá. A canoa polinésia e a canoa havaiana é a mesma canoa, é o mesmo esporte. Assim, tem algumas diferenças do equipamento que é usado mais ali na região da Polinésia, do Tahiti e tal, e do Havaí em si. Né? Uma categoria é a OC, que é a All Trigger Canoe, então tem a OC6, que são 6 pessoas, e essas canoas têm a OC2, a OC1, que a OC1 e a OC2 são canoas com leme, né? Que você no pé usa o leme. Na OC6 você não tem um leme no equipamento, o sexto atleta é o que faz o leme, né? Ele controla a direção da canoa lá pela forma de remar. Então você tem de 6, tem 2, tem 1, e você tem as canoas que são fechadas com cockpit, que é a V1, que não tem leme, que você também tem que remar direcionando a canoa, direcionando ela com a remada, né? E a V6, que é a canoa também fechada. E tem V3, que é uma canoa específica com 3 posições, mas basicamente é o mesmo movimento, né? Tem sutilezas, mas é o mesmo movimento, e você ou rema sozinho, e aí a maior diferença, ou você rema com 6, que aí funciona que nem o solista e a orquestra tocando junto. Então a canoa com 6, ela requer muita sensibilidade. As pessoas veem a canoa e acham que é muita força, muita sensibilidade. É o fazer força no momento certo, na hora certa, junto com o colega da frente. O melhor remador da canoa que se insere num grupo e os outros 5 remam diferente dele, não adianta ele ser o melhor, ele tem que remar igual aos outros 5. A regra da canoa, o certo de verdade é esse, é o que é igual. Então, se você diverge ali, você já está deixando de contribuir, você já está errado. Você estava até explicando para a gente, né, Ale, essa questão de o movimento certo, em sincronia, ele acaba te dando muito mais velocidade do que um que chega com mais força e está remando num ritmo diferente dos Exatamente. Quando você rema sozinho ali, você percebe a água é mais pesada para você fazer tudo. Quando você faz juntos, é incrível, quando a canoa encaixa, que a gente fala que ela pega um flow, você fica leve remar, fica suave remar e a performance é muito maior. A canoa desliza, quase que decola. Então isso é muito interessante e te mostra o quão técnico é esse esporte. E ao mesmo tempo, quão inclusivo ele é, porque uma pessoa com uma instrução de meia hora, que entra e vai remar junto com um grupo que já rema há mais tempo, ela vai conseguir sentar lá no banquinho dela, remar, se divertir, não vai atrapalhar o grupo, ela vai conseguir estar no esporte, naquela primeira participação. E isso é fantástico para a canoa, porque isso traz a pessoa em grupos extremamente heterogêneos em relação à habilidade, à força, à idade, entendeu? E faz com que isso seja extremamente inclusivo, né? E então isso é um diferencial desse esporte, né? Você junta um grupo extremamente heterogêneo e coloca ali para tocar junto aquela missão, entendeu? E quando a gente apresenta o esporte, quando a gente vai falar da canoa polinésia, que é um esporte que é pouco conhecido, quando a gente fala com alguém que nunca ouviu falar, a primeira coisa que a pessoa fala assim, eu não sei se eu vou não, porque eu posso atrapalhar. Porque a gente tem em mente dos esportes coletivos normais, futebol, vôlei. Se a gente pegar alguém que nunca jogou vôlei e botar numa equipe de vôlei com 6 ali, a equipe de vôlei, né, são 6, vai dar diferença. A bola vai naquela pessoa, vai cair, a pessoa vai ficar frustrada. Na canoa é completamente diferente. Na canoa, os 6 que estão remando lá pode ter um atleta de elite, pode ter um atleta master, pode ter um iniciante, pode ter a pessoa que está no primeiro dia na canoagem, que a canoa vai fluir normalmente. Aquela pessoa que está no primeiro dia não vai atrapalhar os demais. Ela vai acompanhando o movimento, vai fazendo no ritmo dela, não tem aquela coisa de mas será que os atletas são muito fortes, eu vou estar na canoa com eles, eu vou ter que fazer muita força? Não. Normalmente eu vou fazer menos força, né? Vai estar lá fazendo um movimento tranquilo. Então, o bom da canoagem é isso. Pro início, ela é muito favorável, muito democrática, muito favorável a quem está iniciando.
O iniciante sempre chega com medo, não, se eu não sei. Não, vai com qualquer tipo, vai com qualquer equipe. Pode ser uma equipe iniciante, pode ser uma equipe master. Se a gente recebe um amigo nosso, pô, vamos experimentar canoa. Vai na canoa junto com a gente, a pessoa vai curtir, vai ter a experiência legal. E isso faz com que a pessoa que inicie a fazer a canoagem queira continuar. Porque é muito inclusiva. Você quer ver uma diferença? A nossa base, ela divide espaço ali com o remo olímpico, né? Então, assim, o remo olímpico é um esporte também... Eu comecei, as primeiras vezes que eu fui lá na base, eu fui fazer remo olímpico também. E eu já fiz o remo olímpico. E você, para chegar no esquife, você tem que praticamente remar por um ano. Você vai evoluindo nos barquinhos ali, o tipo de... Até você chegar num esquife, que é o barco que participa das competições de remo olímpico, você leva quase um ano. Então, na canoa, você leva uma semana, se você para estar remando um equipamento, né? Que vocês vão para o Mundial. Exatamente. E a canoa, ela é meio... roots, ele é meio tosco, mas aquilo ali é extremamente seguro e forte para enfrentar as condições de mar. Se você tem assim, os povos originários das Américas e de toda a Polinésia, tem estudos aí que indicam que eles têm a mesma origem. Não se sabe se veio de lá para cá ou daqui para lá, mas eles têm a mesma origem. E essa movimentação era feita por canoas similares a essas que a gente rema hoje. É por isso que tem tanta coisa assim em relação à canoa que vai para o lado ali de um espiritual, de uma coisa que você tem um respeito grande, uma ancestralidade, porque para esses povos da Polinésia, do Havaí e tudo mais, a canoa representa ali tudo para eles, daquela capacidade deles de se protegerem, de se locomoverem, enfim, de andarem, de se moverem. Era um meio de vida, né? Na época. Então, isso vem, a canoa ela tem isso. Muitas vezes as provas que a gente faz no mar, elas são canceladas por mau tempo, porque os barcos de apoio não conseguem acompanhar as canoas. O problema não é a canoa. Ela enfrenta um mar grande com muito mais facilidade, mais segurança do que uma embarcação, sabe, que está ali para acompanhar uma lancha e tal. Então, a canoa, ela é, além de tudo, extremamente segura, né? E segurança é uma coisa muito importante de falar nesse esporte, porque apesar da segurança, apesar do esporte ser muito tranquilo, é no mar, é na água, é numa condição que às vezes vira, e água, e desespero, pânico, e falta de habilidade de saber o que fazer, levam a catástrofes, assim, coisas terríveis, né? Aqui a gente tem uma quantidade de acidentes e tem gente morrendo aqui no lago, na canoagem, mais às vezes do que tem no mar. E olha o tanto de mar que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, assim, isso é um alerta muito... as bases, ultimamente, elas mudaram bastante, que hoje em dia você praticamente não vai conseguir remar sem colete numa base quando você chegar e tudo mais. Isso é uma evolução, não era assim antes, né? Então, já tem uma preocupação muito grande. Lá, a nossa escola, lá, a base que a gente rema, tem aulas periódicas de segurança para te ensinar, porque a canoa, ela é estável, como eu estou falando, ela era usada no mar grande, mas ela é um flutuador e a canoa principal. E é só de um lado, então ela vira. Né? Já aconteceu com a gente em competição, virar a canoa. Você desvira, esgota a água dela e continua remando. Então, virou, não vai para o fundo. Mas, obviamente, você tem que saber como levar essa situação, como conduzir. Você tem que estar tranquilo, você tem que estar protegido, tem que estar de colete, tem que saber o que fazer, como desvirar, como tirar. Então, você tem que ter o equipamento para tirar água, você tem que ter essa segurança. Tem uma série de... exatamente. Tem a técnica que você tem que utilizar para você desvirar a canoa, para você subir na canoa de novo e tal, e tudo isso. Então, tudo isso se ensina, se busca, mas a gente tem que sempre tomar cuidado, porque quando isso se populariza, as pessoas se afastam um pouco desse cuidado, né? Então, assim, é um esporte, é na água, então todas aquelas condições, aquela necessidade de segurança tem que ser revista ali. Você vai sair, não sair sozinho, quando você estiver no indicador individual, você tem que avisar, se você for com alguém, tem que levar um celular protegido, se você tiver algum episódio, porque aqui em Brasília, as pessoas têm uma coisa, por que acontece mais acidente aqui? Porque quando o cara olha para aquele marzão lá, ele fica com medo. Aqui ele olha para esse laguinho protege, e não tem medo, entendeu? E aqui o lago se transforma. O lago aqui, quando entra vento, quando entra tempestade, a situação muda muito rápido e leva, sim, a onda, a virar canoa, a jogar você para uma margem. Eu estava uma vez remando com colegas extremamente experientes, fortes, e a gente foi jogado para uma margem e não conseguiu sair.
colocou a canoa na terra, ficou parado com medo dos raios que caíam. Parece que tinha alguém querendo acertar a gente, sabe? e daquele jeito, todo mundo de cócoras, porque a gente já sabia qual que era o procedimento de segurança. Quando você está nessa situação, saia da água, vai para a margem mais próxima, saia da canoa. Não fique perto de árvore, tem toda aquela coisa. Sim. Você tem que ficar abaixado de cócoras. Se você não tiver um abrigo, uma casinha, uma cabana para ficar, fique de cócoras. Não se junte, não se amultoe demais, entendeu? Então, assim, tem uma série de procedimentos que se ensinam também para que as pessoas saibam. O maior problema que a gente tem aqui hoje no lago é raio. A gente começou a fechar o tempo que tem descarga elétrica, você tem que sair da água, né? E se tiver remando e acontecer isso, você tem que ir o mais rápido possível sair da água. E tem que respeitar o lago. O lago, ele é bruto. E a pessoa, quando chega, às vezes fala, sabe nadar? Sei nadar. Então vai lá naquela margem e volta. O cara olha para você e fala assim, é doido, né? Não, mas nadar não é só atravessar a piscina. Numa condição que você está ali, que a canoa virou, que você tem o remo para segurar, a canoa... Se você não tiver muita tranquilidade na água, você pode se desesperar e o desespero na água leva ao problema. Mas existe treinamento específico por isso. Tem até nome, que é o rule, que é quando a canoa vira. Uhum. Aí a gente faz treinamento com isso. Quando a canoa está virando, tem um jeito de a gente tentar não virar. A canoa virou, a gente só tem que tomar cuidado que a uma vai bater. Então tudo isso a gente treina, né? Sabe que o remo flutua, aí não vai ter que dizer, meu remo. O remo vai estar flutuando. Aí a gente vai chegar na canoa, tem uma forma correta de desvirar a canoa, né? Vai lá, pega a canoa, desvira a canoa, um vai subir, vai começar a esgotar a canoa, depois outros vão subindo. Então, assim, tudo que é treinado não causa problema algum, né? Então, o importante é a gente ter ciência do que está sendo feito e treinar. Da mesma forma que a gente treina a remada, a gente treina virar a canoa, desvirar a canoa, tanto na canoa coletiva quanto na canoa individual. Legal. Porque pode acontecer na competição. A gente começou a falar de competição, né? E nós temos basicamente 2 tipos de competições, né? Que são as competições de maratona e as competições de sprint. As competições de maratona giram aí em média de 20 quilômetros, né? Remando. E as de sprint é 500 ou 1.000 metros. Na nossa categoria. Na Open é 1.500. Na Open é um pouco maior. Então, assim, são as 2 categorias principais. E cada uma dessas categorias demanda um treinamento diferente, né? A competição de maratona a gente tem que ter um volume maior, treinar o cardio e tal. E a de sprint é aquela que ele falou, que não pode errar, né? Porque a gente ficou, para esse Campeonato Brasileiro, a gente ficou treinando especificamente durante 14 semanas, né? Para fazer uma competição de 500 metros que dura 2 minutos. Nesses 2 minutos, se eu estou lá na frente e eu erro uma remada lá e todo mundo vai me acompanhar, perdeu 14 semanas e 1 minuto e meio acabou a competição. É impressionante como prova de canoa havaiana você tem que resolver ela no photo finish. Todo mundo tem a chegada lá e ninguém sabe quem venceu. Às vezes você acha que ganhou, está em 3º ou 4º. É muito equilibrado. É muito equilibrado. E é muito emocionante. E olha, e às vezes é que nem na natação, sabe o timing da última, para o cara bater, é a mesma coisa. Ali, se você, dependendo da forma que você encaixou a sua última remada. Então os caras têm que parar de remar só quando pensar lá que o leme passou pela linha de chegada, porque já aconteceu da gente perder um ouro porque eu parei de remar antes da é nítido no photo finish que eu remei, não, que eu cheguei, sabe? Aí eu parei de remar e a outra canoa fez assim e foi o photo finish. E a gente ficou com a prata num brasileiro por minha culpa. Eu estava na voga, dessa vez foi aqui em Brasília também. E acontece, mas é uma lição, né? Nunca mais eu parei de remar. Agora é só quando o 6º passa lá que você vai parar de remar. Mas eu gosto muito da competição de sprint. A competição de sprint é legal para canoagem, porque a gente fica tentando sempre, o tempo todo, divulgar o esporte. Aí agora na competição de maratona, como são 20 quilômetros, a canoa vai lá para longe. Você vai ver a gente largar e vai ver a gente chegar. E na competição para quem acompanha, é meio difícil de acompanhar, porque até as pessoas que fazem as transmissões vai com dona até certo pedaço, depois não consegue acompanhar mais, só pega o pessoal voltando. E no sprint não. É ali naqueles 500 metros ou 250 metros que vai fazendo ali as voltas, dá para acompanhar toda a prova, ver o percurso todo, dá para acompanhar no telão, dá para acompanhar na margem. Então, assim, isso é legal, porque é emocionante, a gente ouve a galera gritando. Aproxima mais. Ouve o incentivo. E quem observa fala assim, pô, que legal.
Pô, nossa, que legal. Pô, eu quero fazer isso também. E uma chegada dessa Pô, sempre... e as chegadas são sempre emocionantes, é muito e legal. olha, as provas de 1.000 e de 1.500 que tem boias, né, que você larga, vai uma boia e chegada, ou boia, faz os 1.500. Cara, cada boia, às vezes entra na boia um em primeiro, o outro já sai, é muito dinâmico e muito preciso, são manobras bem bacanas, é muito bonito de ver, de acompanhar assim, o sincronismo. É uma prova que é para vender o esporte mesmo, que o público aproveita muito. As provas de maratona já são, como o Glaucio falou, mais difíceis por causa da logística, de transmissão e tudo mais. Algumas ainda têm uma infraestrutura melhorzinha que consegue ir com a lancha e acompanhar e manter um drone e fazer uma cobertura com telão para o pessoal assistir para esperar chegar. E tem ainda as de revezamento, que são as provas de longa distância. Né, que é uma terceira categoria, que até Brasília agora vai ter a Volta ao Lago, acho que daqui a umas 3 semanas. No dia 21 de abril. Que vai entrar, inclusive, no calendário das provas de grande distância do Brasil, né, que eles estão organizando. Provas que são importantes, assim, a Volta de Ilhabela, a Volta à Ilha de Santo Amaro, que sai de Santos, vai da volta até... eu esqueci o nome da cidade, entra no canal lá e sai no porto, enfim, são 75 quilômetros. O Desafio das Ilhas, que são 80 quilômetros, a Volta da Ilhabela são 90 quilômetros. Vai ser de quantos quilômetros? A Volta do Lago 66, agora em homenagem ao aniversário de 66 anos de Brasília, no dia do aniversário de Brasília. Que legal. Agora explica pra gente como é que funciona esse revezamento aí. Cara, quem está na canoa pula e os outros sobem. Existem revezamentos de 9 atletas e de 12 atletas. A canoa, como eu falei, são 6 pessoas. Então, o de 9 atletas ele é mais complicado porque você troca de 3 pessoas, né? E aí tem que ter toda uma logística, um planejamento de trocas com os tempos corretos, porque o grande desafio dessas provas de revezamento é a hidratação e a alimentação do atleta quando está ali descansando. Descansando, assim, 15 minutos de barco, 30 remando, dependendo da estratégia que você vai. E tem as provas com 12 atletas, que sai 6, substituem os 6. E assim, você vai remando, no momento de troca, o barco de apoio se posicionar à frente da canoa, os 6 atletas ou 3 atletas pulam na água, o barco sai, a canoa vem passando, alcança esses atletas. Quando esses atletas estão pertinho da canoa, 3 ou 6, a depender da quantidade dos bancos que você vai substituir, pulam da canoa e esses outros sobem na canoa, praticamente em movimento, e já continua a remada e segue o bonde. Isso deve ser muito legal de ver. É também. fantástico. Tem pessoas que começaram começaram a se ver no esporte, vendo um treino nosso aqui no lado, quando a gente foi nas primeiras vezes na Volta de Ilha de Santo Amaro, que foi a primeira prova de revezamento assim, maior que eu fiz, que o time, que a gente tem um outro time que chama Pololi, aqui que significa fominha em havaiano, né? E aí a gente fazia treinos e o pessoal, nossa, que bacana, e isso é fascinante. É legal de ver, a prova galera pula para um lado, o muito... pessoal sobe do outro e sai remando. A prova que eu comentei nos bastidores que a gente fez essa volta da ilha de Páscoa, né, a Teca Haru, foi justamente uma prova de revezamento com 12 pessoas, alternando o time da gente dos Master 50 com o time Open daqui de Brasília, inclusive, também. Legal. E essa nossa volta ao lago que a gente vai ter no dia 21 já é uma prova bem festiva mesmo, que não vai ser voltado para... Porque essas provas de longas distâncias de revezamento precisam de um treinamento muito pesado, né? Não só da remada, como de abordagem da canoa, salto da canoa. E essa competição que a gente vai ter, essa competição, entre aspas, que a gente vai ter, que essa festa que a gente vai ter no dia 21, com os 66 quilômetros, todos os atletas vão poder participar. De todas as categorias, inclusive estreantes. E para isso, as trocas dos revezamentos que a gente vai fazer não vai ser no meio do lago saltando da canoa. A gente vai chegar com a canoa na margem, com segurança, aí uma equipe sai, a outra equipe entra, onde que dá pé ali, o pessoal poder continuar. Então esse revezamento aqui é bacana porque ele acontece dentro da água e fora da água. Porque você tem que deslocar as equipes em terra porque assim, no lago, é fácil você ir para o Clube do Congresso do Minas ali. Para você ir de carro, você tem que dar a volta em todo o Lago Norte. Então a logística, tem uma série de coisas que dificultam, então, são diferenciais. Tem que pegar a equipe, atravessar por fora, e esse revezamento especificamente, como ele é festivo, ele é com 18 atletas. Então são praticamente 3 times que vão intercalando. São, se eu não me engano, 7 trechos, né? Isso, 7 trechos. 7 trechos, que variam aí em 10, 12 quilômetros cada um. Então dá um pouquinho menos às vezes, né? E tem essa logística, essa dificuldade. E são todas canoas mistas, né? São sempre equipes de 18 com 9 homens e 9 mulheres. Pode ser de 12 a 18, você monta de acordo, mas aí sempre
Mesma quantidade. Na canoa mista, nunca pode ter menos de 3 mulheres. Você pode ter mais, mas nunca menos de 3 mulheres. Por quê? Para ser mista, a gente faz né? Para ter um equilíbrio de força. E entendi. E isso é algo que até tem uma prova que é feita em Salvador, que é um desafio que é feito lá em 3 dias, que é uma prova que é... Eu esqueci o nome, mas enfim, é do Fábio lá de Salvador, que eles estão querendo tirar um pouco essa questão, porque assim, tem que ter na equipe a quantidade de atletas masculinos e femininos. Se você quiser colocar 6 mulheres, depois 6 homens, vai ser estratégia da equipe. Eu acho que, quando a primeira vez que você ouve isso, você fala assim, não, mas eu acho que é mais um elemento bacana de estratégia que você tem que considerar legal. E não se engane. Nas provas que eu fiz de revezamento, as pessoas que tiveram dificuldade, que quebraram, ou cansaram, ou tiveram um problema de enjoo, ou tiveram um problema de contusão, enfim, qualquer que deram problema para subir na canoa, em geral eram as pessoas mais atléticas, mais bem preparadas, mais experientes. Então é muito curioso isso. Então não adianta achar, por exemplo, a gente foi campeão no desafio das ilhas no Rio de Janeiro, uma prova de 80 quilômetros, coisa mais linda, que passa pelo Rio de Janeiro, todas aquelas ilhas lá do Rio, até lá a Barra da Tijuca e volta para Niterói. E a gente travou um duelo muito grande durante a prova toda com a equipe feminina, né, com a Venus. E a gente perdeu para elas, assim, coisa de uns 5, 10 minutos à frente da gente, elas chegaram. E a nossa equipe era open, mista. E a gente ainda assim não conseguiu andar junto com as meninas da Venus. Então não se engane. Como eu falei, esse esporte tem uma coisa diferente, não é só... O peso do atleta também conta. Por exemplo, eu, Ale e o Julião, somos 3 atletas que a gente é alto e pesado. Cada um de nós pesa quase 100 quilos. A gente já tem uma experiência na remada e tal. Se nós 3 estivermos na mesma canoa e na outra canoa tiver atletas que são mais leves, mesmo não sendo tão fortes, a canoa vai andar melhor. Acontece muitas vezes tem menos peso para carregar. Acontece muitas das vezes quando a gente está meio que separado. Um pouquinho de técnica já vai dar um. Quando a gente está meio separado, tipo eu e a Lê numa canoa e o restante tudo mais leve, a gente consegue às vezes andar melhor do que com a equipe completa, que somos todos muito pesados, muito fortes, que de repente no sprint a gente faz uma diferença, mas numa distância um pouco maior, que precisa um pouco mais de ritmo, um pouco mais de esperar a canoa deslizar um pouco mais, o nosso peso acaba sendo um lastro. A gente estava fazendo um cálculo que a nossa equipe completa, né, com os 6 atletas, em comparação com a outra equipe, dava 86 quilos de diferença. 86 quilos é uma pessoa sentada no remador a mais. É mais um de vocês. É mais um na canoa. Então isso também conta, né? Então, assim, essas pequenas nuances que variam de uma canoa para outra, deixa o esporte ainda mais emocionante. Isso é uma outra coisa do Super Congs. Não é um time de 6 que treina, é um time que tem várias pessoas. E de acordo com aquelas situações dos projetos, das competições, a gente forma a equipe que vai disputar. A gente brinca sempre, tem uma A e uma B por rixa, por rivalidade, para perturbar os outros. Mas não tem, na verdade, são 2 equipes e a gente monta de acordo com, ou privilegiando a performance de uma delas, dependendo do tipo de prova que é, ou tentando um equilíbrio, dependendo do tipo de prova. E às vezes você tem uma equipe, né, que o Glaucio comentou, a nossa equipe do sprint, a que a gente estava, era uma equipe que tinha 84 quilos a mais do que a segunda equipe. E quando a gente ia para o aquecimento, a gente não conseguia andar com os caras. Eles vinham muito melhor do que a gente, mas na raia do sprint, nas provas dos 500 do 1000, a gente dá um cacete. Entendeu? E assim, de acordo, por exemplo, agora as provas começam aí, o circuito, esse brasileiro que eu falei que daqui a 2 semanas, já é de maratona. Então é outra configuração, é outro tipo de proposta de preparação e também de perfil do atleta. Né? Tem prova que você faz banco 6, tem prova que você faz voga, que é o banco 1, que determina o ritmo. Assim, na canoa, vamos dizer que cada um tenha mais ou menos ali um papel específico. O cara que rema no primeiro banco, ele é o responsável pelo ritmo da canoa, ele que determina a voga, né? Ele que vai determinar essa frequência, quando precisa crescer, quando precisa reduzir, quando precisa alongar, quando precisa de mais força ou precisa de mais ritmo. Então, assim, ele é o cara que tem que ser um dos mais experientes da canoa. Depois, o banco 2, como a gente rema alternado, cada um rema para um lado, e à medida que vai se remando, a cada mais ou menos 12 remadas a gente troca de lado, tem um comando e a gente troca de lado de forma sincronizada, o banco 2, ele faz a contraposição do sincronismo do outro lado da canoa. Então eu vou remar 1, 3 e 5 de um lado, 2, 4 e 6. Se o 2 bater fora do 1, eu vou ter a canoa totalmente defasada, e aquilo tudo que a gente estava falando de performance, de
vai por água. Então o banco 2 é extremamente importante ele ter essa capacidade de espelhamento, de ritmo, de constância, de acompanhar o voga. O banco 3 e o banco 4 são os caras que são para ser os mais brutos mesmo, aquele cara que tem que fazer a marcação do punch da canoa, daquela finalização, daquela força maior. Todos fazem força, mas o 3 e o 4 tem que fazer mais. Tem que ser mais, tem aquela característica de ser mais forte mesmo. Em geral são remadores mais pesados, são para fazer mesmo esse punch, essa força bruta. O 5 também faz muita força, auxilia no leme também, e é um banco que tem ali o papel de se igualar, de se manter junto com essa distribuição do que os ímpares e os pares estão fazendo ali. E o 6º, que faz o leme, ele tem que estar responsável pelo direcionamento, pela condução da canoa, por toda a navegação, né? A navegação da canoa ela é muito importante. Você, quando está numa condição, você tem que entender o que está acontecendo em relação ao tempo, em relação às outras embarcações, ao percurso. Então é bem complicado. Em geral, aqui no Brasil se usa muito o leme como capitão da canoa, mas não é uma regra. O melhor mesmo é que o capitão da canoa seja o banco 3, entendeu? Um banco com muita experiência e tal, mas para não tirar a atenção do leme, porque o leme precisa, e tem gente que tem muita dificuldade de fazer o leme e tem que se importar em comunicar, em estimular, e cobrar da canoa. Mais uma função, né? Exatamente. Tem remadores muito bons aqui. Uma vez eu ouvi do próprio Marcelo Bose, que ele falou para mim, cara, quando eu estou no leme, se eu falo alguma coisa, eu perco a linha, eu já erro aqui. E é um cara que é um dos que trouxe a canoa havaiana para Brasília e tal. E é um remador excepcional, e mesmo assim você vê. Então, é muito comum fora o pessoal ter o capitão da canoa no banco 3. Aqui, no geral, é o leme que faz capitaneia a canoa, mas não é o normal lá fora, não. E aí o banco 6 tem essa preocupação da navegação, do percurso, da conduta com outras equipes durante a disputa, né, de aproximação. A gente está sempre diante ali de muitas regras de comportamento ali para não ter toque, para não ter interferência, como eu falei naquele episódio com o time do 50 que virou, foi porque uma canoa encostou na polpa deles e aí eles perdem a linha e acaba que você pode sair da prova, pode gerar um acidente, pode uma canoa pegar de lado, pode machucar, enfim. Não se quer isso. Então o leme ele é o responsável por isso, por manter a canoa aí fora da confusão. As largadas de maratona, que são muitas canoas e às vezes tem corrente, cara, é um peteco. Às vezes tem prova aí que você vê, fica todo mundo embolado ali, preso um no outro. Muita responsabilidade aí. Sem dúvida. Ale, saindo um pouco das competições, o Super Kongs também é uma associação sem fins lucrativos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e um dos focos é a inclusão, né? Sim. Como eu te falei, o esporte, as competições, ela acaba que se torna um quesito para fomentar, para atrair o esporte, né? Atrair os atletas para o esporte. E quando a ideia da associação ela vem para fomentar a participação de mais atletas dessas categorias Master, né? Todas as Masters da 40 até a 80, para ter mais oportunidade. As competições elas são muito caras, elas têm um custo muito alto. O circuito brasileiro, os circuitos mundial, pan-americano, tudo acontece no exterior, em lugares que o custo é muito alto, deslocamento, passagem, estadia, e muitas pessoas deixam de participar das competições pela questão do apoio financeiro, da dificuldade, porque somos todos, aí grande maioria, atletas amadores. Então a associação ela vem para fomentar a competição, mas com o objetivo maior de atrair as pessoas para a atividade física, né, para a qualidade de vida que a canoa te proporciona, para esse convívio, para essa troca. A canoa ela vai muito além da competição, mas a gente sabe que um combustível para fomentar essa participação e ter isso funcionando dessa maneira orgânica é a competição, é o estímulo. É como a gente está sempre ali treinando, brincando, mas quando tem duas canoas é sempre muito melhor. Porque aí você já está um contra o outro, aí, enfim, a gente se diverte pra caramba com essa condição. E isso não te afasta de ter a habilidade ali de usar a canoa de repente num passeio, nos eventos que você faz. Porque quando você se prepara para uma competição, você se prepara,
você se prepara para dominar melhor aquele equipamento, você se prepara para uma condição de liberdade. Hoje você pega uma V1, uma canoa individual, pega aqui no lago, você vai para qualquer lugar dentro do lago. Você quer passear no sábado, vai lá na barragem, cara, pega a sua canoa, você vai até a barragem. Eu conheço cada metro das margens desse lago. Ali da Raia Norte, ali até a barragem, ali, eu conheço praticamente tudo ali, porque a canoa te dá essa possibilidade, essa liberdade. E o lago é fantástico, é maravilhoso. Todo dia de manhã ali é um espetáculo diferente da fauna, do comportamento dos bichos. Você vai começar a entender o que acontece ao longo do ano. Cara, é muito bacana. Ao mesmo tempo é lúdico, é esporte, é performance, tudo, né? Belo. E outra coisa, a canoa, ela nos permite, por conta de poder ser feita 6 horas da manhã, que parece um absurdo, mas é um horário que não te atrapalha. Se você tem um monte de gente que vai lá, deixa filho na escola, vai remar, ou vai remar, depois deixa filho na escola, de deixar filho na escola, de ir para o trabalho e tudo mais, todo mundo consegue conciliar na sua rotina um esporte para fazer todo dia. E olha, quando você rema, que você começa a sua manhã remando, faz a sua atividade física, encontra os colegas, depois vai e inicia seu dia de trabalho, sua atividade ao longo do dia, é outro dia. Eu ia tocar nesse assunto, queria que vocês falassem, você fala, né, que é um esporte amador, né, que vocês, para vocês ainda mais, né, no 50 mais, tem as atividades de vocês, tem o trabalho de vocês, como é que é conciliar não só os treinos, mas as competições também, com todas as outras obrigações, família, por exemplo, e como é que é também conviver com isso no seu dia a dia, como é que ele influencia no seu dia a dia, no seu trabalho. Sincronicidade, você tem que estar de olho no que o outro está fazendo, você leva isso para as suas outras atividades. Convive, como é que convive, como é que funciona isso tudo no dia a dia de vocês? Pois é, isso é bem legal, porque isso também leva a questão também da associação. Porque uma coisa é a gente praticar um esporte, vou jogar minha bola, vou dar minha remada. Outra coisa eu falo assim, poxa, eu vou treinar para competir. Então é o seguinte, quando a gente tem nossos compromissos, tem que levar filho, tem que cuidar de filho, tem que fazer isso, tem que cuidar de trabalho, etc e tal. É uma dificuldade para praticar, para uma prática desportiva. Né? Às vezes fala, não, vou deixar de ir na academia hoje, vou deixar de remar hoje, porque tem uma coisa para fazer no trabalho. Quando a gente tem uma equipe que depende da gente, que está contando com a gente vai fazer um esforço maior para poder participar. Então, assim, a gente dá principalmente para a gente, na maturidade, as equipes 40, 50, dá um gás a mais. Né? Fala assim, poxa, eu tenho um objetivo a mais. Né? E agora, puxando um pouco mais para a questão da criação da associação. Por que essa associação foi criada? Porque o esporte, de uma maneira geral, o esporte amador, né, vamos falar um pouco mais da canoagem, né, com o incentivo do Compete, que ajuda a comprar passagem, eles dão uma prioridade para os atletas de elite e os atletas júnior. O que é normal, porque o atleta de elite é o atleta que vai ter mais condições de trazer algum resultado, e o atleta júnior de base é porque muitas vezes é adolescente, para fazer viagem, tem que ir com o pai, não tem fonte de renda, etc. e tal. E nós, das equipes Master, a gente fica um pouco de lado. E como os atletas Master têm crescido aqui em Brasília, não só no Brasil, mas no Brasil inteiro, a gente está criando essa associação para que a gente consiga aglutinar esses atletas, colocar esses atletas para terem convívio uns com os outros, para se organizarem e para dar visibilidade a essa categoria de atletas que existe aqui. Né? Porque existe agora a sigla NOTE, né, que já é uma sigla que significa New Old Life Trend, que é a nova tendência de vida da maturidade, né, que é um conceito, como conceito é novo, já vem surgindo organicamente, que são os atletas a partir de 40, 50, 60 anos, que estão fazendo atividades que antes somente atletas de elite faziam. Né? Que a canoagem, que seria uma diversão para ele sair do sedentarismo, não, a gente está fazendo canoagem para competir, não só canoagem, como natação, voleibol, todos os esportes. Então a gente está puxando sedimentando essa associação para que os atletas master possam falar assim, poxa, eu quero ser um atleta master e quero competir, eu vou ter o apoio da associação. Mesmo aqueles que não querem competir, mas querem ter uma eficiência maior no esporte que está praticando, vai ter esse apoio.
né? Porque a gente praticar o esporte sozinho é mais complicado do que a gente ter uma rede de suporte. Então, essa rede de suporte para o atleta master, a gente está começando agora, está começando a engatinhar com essa situação, principalmente porque a gente viu que é possível, a gente formou a equipe Super Kongs, a gente é vitorioso. Uma coisa que eu ia comentar é que o nosso time... O que acontece muito é a gente falar assim, poxa, a equipe que é muito forte, a equipe do fulano, a equipe do Beltrano, eram atletas que já eram atletas muito fortes, que se juntaram para fazer uma equipe. E a nossa equipe foi diferente. A nossa equipe não tinha nenhum nome muito forte, mas o nosso conjunto fez com que a gente chegasse no resultado, para ver que é possível. Né? Que a gente vê as grandes equipes do Brasil, todos os atletas que competem na OC6 ou V6, eles também competem nas categorias individuais e pegam pódio nas individuais. A nossa equipe não tem nomes muito fortes individualmente, mas quando a gente é o conjunto, a gente chega muito forte, tanto que a gente foi campeão, a gente faz a diferença. E isso é muito legal, que eu vejo que como indivíduo, eu sou forte, mas quando eu estou em conjunto, eu me torno muito mais forte, a gente se torna um dos melhores. E como é que é levar isso para a vida do dia a dia, né, para essa vivência, e pensar nessa prática no 50 mais, né? Você sentir que está competindo. Quando era mais novo, o que você pensava dos seus 50 mais? Era estar competindo num alto nível assim? Não. Como é que vocês veem essa importância para quem hoje está perto dos 50? Eu comecei muito cedo. No esporte sempre fez parte, assim, eu estudei no Colégio Militar aqui em Brasília, e desde essa época eu era da equipe de natação, de atletismo, de vôlei, de basquete, de futebol. Durante toda a minha adolescência, participei do Campeonato Brasileiro de Atletismo, já fui atleta, né? Eu era atleta naquela época e tudo mais. Então eu sempre gostei muito do esporte, mas eu me via como um jovem fazendo esporte. Né? Quando eu olhava, quando você falava assim naquela época, uma pessoa na faixa dos 50 anos, eu pensava na pracinha jogando dama, entendeu? Do vovô, do cara que, né? Não obviamente como a gente se enxerga hoje, né? Então, isso é muito, muito diferente. É uma quebra de paradigma. E hoje a gente ainda olha assim para o pessoal, porque a gente tem amigos que remam com a gente lá, o Robinho, tá? Cara, o pessoal entrando na categoria dos 70, remando com a gente, fazendo força, remando bem, né? Então já 60, 70, 80 daqui a pouco. E a gente quer manter essa mesma surpresa ao chegar aos 80 com uma capacidade de estar bem no esporte. Mas é isso, é se surpreender com aquilo aonde você pode chegar. Isso que o Glaucio comentou é muito, muito curioso, porque a gente é um grupo assim de pessoas normais, não tinha uma estrela ali que fizesse nenhuma, entendeu? E tanto que é muito engraçado, no primeiro campeonato que a gente foi campeão brasileiro lá em Niterói, que a narração é muito bacana, porque você vê na prova o cara falando o nome das equipes e não sei o que lá, aí no final ele, mas quem ganhou foi Canoa de Brasília. Como assim? Tem canoa em Brasília? É curioso até, né? Porque ele fala daqueles nomes todos, e quando que chega todos nós conhecemos, né? A gente conhece os caras. Pô, e assim, mas quem ganhou? Foi a Canoa de Brasília. Poxa, que legal, né? Então, e hoje em dia é reconhecido. Hoje não acontece mais isso, não tem mais essa esse surpresa. ano já foi diferente. E hoje, assim, os remadores de Brasília, no geral, são reconhecidos como muito fortes na parte técnica, né? A gente fica muito a desejar de vez em quando na navegação no mar, na forma, né? Tanto que as provas de sprint nos favorecem muito, porque você pode ver que o resultado de sprint aqui e as equipes de Brasília, tem várias equipes classificadas para o Mundial, não somos só nós. Nós acho que somos a única que vai como campeão, mas tem várias equipes, as equipes do próprio Remo Brasília Open, segundo lugar, terceiro lugar, o pessoal do... Cara, enfim, tem muitas equipes de Brasília classificadas em pódio, indo para Singapura, porque Brasília hoje em dia é reconhecido como... Por que isso? Porque a gente tem esse lago aqui, esse laboratório, essa facilidade de treino. Quando você vai remar lá no Rio, chega na base, ou em outro estado, Vitória, enfim, Salvador... Cara, é um trampo, você chega lá, você tem que carregar a canoa, montar a canoa. Eu trago colegas aqui para a base da gente, aí o cara chega assim, olha assim, vestiário, galpão, equipamento de musculação. A canoa está ali, montada, um carrinho para você empurrar ela para dentro d'água. É muita mordomia, é muito fácil remar aqui em Brasília. E não é só a nossa base, é a regra da forma. Porque as bases de canoa estão dentro dos clubes, com muita infraestrutura. Né? Então assim, eu vou remar cedo, eu posso tomar meu banho e ir para o trabalho, então é muito tranquilo.
As pessoas nesses outros lugares não têm essa facilidade, né? Então, Brasília é realmente muito, muito favorável ao esporte no lago, né? A canoa. Aí isso me fez lembrar que você comentou que, assim, para quem já era do esporte, o Ale já sempre foi ligado ao esporte, quando era mais jovem, aí fala assim, pô, ia praticar, participava de campeonato, aí depois chegava na escola falando, mostrando a medalha, que legal, autoestima lá em cima, legal. E a gente via assim, quando eu tiver com 40 eu não vou estar mais fazendo isso. E a gente está fazendo isso com 50. Ou seja, essa autoestima, né, essa coisa de, poxa, ganhar um campeonato, ganhar uma medalha, isso influencia também no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente vai chegar lá e falar assim, poxa, eu estou aqui, às vezes, pô, tem uma coisa maçante para fazer no trabalho e tal, mas já vai chegar com aquela energia legal, a galera viu a foto, pô, que legal, você está competindo, não sei o quê, vai para o Mundial, pô, que maneiro, não sei o quê e tal. Isso é legal, é uma coisa que a gente vivia quando era jovem e ter a condição de viver novamente, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso influencia no trabalho, no dia a dia, no bom humor. Isso é bom demais. E tem muitas pessoas daquela época lá que você convivia, que se olhavam para os 50 anos e se viam barrigudo, trabalhando, só trabalhando, que estão assim hoje. Muitos colegas nossos daquela época né, que estão assim. Então a gente quer trazer esse pessoal, porque eu aos 40 anos estava muito pior do que eu estou aos 50. Olha, muito, não é pouco, é muito pior. Eu tenho um monte de coisa, se for falar aqui, eu tenho diabetes, eu tenho uma doença reumática, eu tenho um bando de BO, entendeu? Que aos 40 me deixava numa condição assim penosa de conseguir trabalhar, de levantar de manhã cedo para fazer as coisas. Então é completamente diferente da minha qualidade de vida hoje. Dentro disso, eu queria que vocês comentassem, né, o que a canoagem tem um impacto, né, na saúde mental de vocês. Qual é o impacto que a canoagem tem? Olha, para mim tem um impacto muito positivo. Assim, é papo nosso, né? Papo de velho. Sim. Não, porque ele é diabético, eu sou hipertenso, o outro não sei o quê. Então a gente conversa. A gente tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Mas tudo sob controle. Ótimo. Né? Então, assim. Eu levanto, às vezes eu tenho que levantar 3 horas da manhã, às vezes é 4 horas, dependendo do horário do treino. Né? A gente levanta cedo, treina, depois vai para o trabalho, depois volta e tem sua atividade toda e toca a vida com muita tranquilidade. Comigo aos muito 40, mais fácil. Aos 40 eu descobri que era hipertenso. Eu falei, nossa senhora, hipertenso, vai ficar tudo. Eu nos 40 eu pesava 135 quilos. Caramba. Eu estava com quase 100 134 foi meu maior peso. Eu estou melhor hoje do que quando eu estava aos 40. Eu estou com 94, 95, 94. Então, assim, quando a gente tem essa evolução, poxa, o impacto mental é completamente outro. Sem falar que, assim, é um privilégio a gente poder... às vezes a Ale sai de longe, vai lá para o Lago Norte, aqui para o Lago Norte, né, para remar. Mas a gente chega lá, vai remar, aí a gente está saindo com a canoa, o sol está nascendo, a gente está fazendo um exercício, uma coisa saudável. É uma experiência, uma experiência completamente maravilhosa, sem poluição nenhuma lá, tal, respirando aquele o ar puro da manhã. Isso para a nossa saúde física e mental é uma diferença completa. Né? Às vezes eu falo com as pessoas, vamos lá remar, mas é muito cedo. Eu falei, mas tu vai ver o sol nascendo. Às vezes a gente vê o sol nascendo e a lua se pondo. A gente vai para um lado, a gente vê a lua se pondo. Aí termina, quando a lua se pôs, a gente vira a canoa para o outro lado, o sol está nascendo. Então isso é uma experiência sensacional. Né? E basta apenas acordar um pouquinho mais cedo, dorme um pouco mais cedo no dia anterior, acorda um pouquinho mais cedo e aproveita. Né? A gente pensa que não é possível até que não consegue ser de outra forma. Né? Então, vale muito a pena. Isso ajuda muito o desenrolar do seu dia, depois do seu trabalho. Você vai muito mais tranquilo, muito mais energizado. A saúde mental, como você perguntou, é muito favorecida, porque tem muito papo, tem muita descontração, tem amizade, tem tudo. Né? Então, o grupo é um grupo muito bom, é muito gostoso conviver com esse grupo, entendeu? As pessoas devem pensar assim, esses homens aqueles caras de 50, 60 anos indo remar, aí termina o remo, porque hoje eu vou pro trabalho, cara. É tudo quinta série. Não, eu não imaginava. Não dá pra falar aqui o que a gente conversa. Brincando da mesma forma que eu brincava quando tinha 15 anos, porque assim, a gente se torna mais jovem em tudo, né, cara? Inclusive na mentalidade, nas brincadeiras e tal, risada o tempo todo. Fica mais jovem. Nossa, é muito melhor, muito mais jovem. Ótimo. Qual a frase que resume Super Kongs, na opinião de vocês? Olha, eu acho que seria
o mais importante do grupo é que o grupo ele existe independente das competições, independente de tudo. A gente está ali de verdade para se reunir e remar, porque remar é uma atividade que traz benefício para todo mundo. Então, acaba que volta muitas vezes para uma competição, para uma performance, uma coisa ou outra, mas nunca é o foco principal. A essência mesmo do time é essa de estar ali junto. É o que leva a gente, uma segunda-feira, depois do final de semana, de um brasileiro de sprint aqui, a estar lá treinando 6 horas da manhã, do mesmo jeito, sem precisar falar, tem que ir, porque não, o pessoal vai. Entendeu? Então, essa questão do treino, do convívio, ser o principal e ser o mais divertido, eu acho que é o principal do Super Eu consigo pensar e só trazer em... as pessoas para isso que é o que a gente vem tentando fazer com a associação também. Sim. Quando eu penso Super Congress, eu penso esporte, amizade e qualidade de vida. São as 3 coisas, são as 3 coisas principais da gente estar treinando lá. Porque resume. Gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo, que correu muito rápido, porque o papo foi bom demais. Queria agradecer a participação de vocês já aqui, deixar o espaço aberto para vocês deixarem uma última mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, algum recado, falar como é que acompanha as competições, para quem quiser, de repente, apoiar, né, patrocinar a equipe de vocês, está indo para o Mundial, como é que funciona isso tudo. Começando com você, Ale, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho do esporte, né? Divulgar isso e convencer as pessoas a experimentar, porque é bem fantástico, muda muito, é revolucionário para a vida da gente, isso eu posso garantir. E assim, eu acho que a gente está num momento, né, mais uma vez com essa competição, de ter um foco em relação a buscar apoio, buscar essa necessidade de falar um pouco dessa questão da associação, de buscar recursos, de tentar viabilizar os grandes projetos, mas a gente sempre está com muito pé no chão e sabe que sempre que o mais importante, até estimular a competição, é para aquela coisa principal, que é fomentar efetivamente uma participação maior das pessoas, de virem, de descobrirem que tem uma atividade física, qualquer que seja, mas no caso que a gente está promovendo, ter essa atividade física de manhã cedo, ela faz o seu dia ser muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais saudável, entendeu? E o saudável ele tem a ver com facilidade. Você ter uma vida saudável é ter a facilidade em poder ter a liberdade de fazer o que você quiser sem as limitações físicas, sem a limitação da condição de saúde, que na idade da gente, né, a gente brinca muito, mas a gente está aqui, a gente sabe que se a gente se machucar hoje em dia, eu quando era jovem, torcia o pé, eu levava uma semana e estava correndo de novo. Agora, velho, não é mais assim. Eu estou bem, mas demora um pouquinho mais. Então, assim, tudo isso a gente sabe, então a gente valoriza cada vez mais essa capacidade da gente levantar cedo, sair, levantar, andar, cuidar das coisas que tem que cuidar, fazer, tocar a vida, e a vida segue aos 50, aos 60. Então é para isso que está aí o esporte para a gente, para fazer isso realidade. Obrigado. Obrigado também, Glaucio, por participar aqui com a gente. Deixa aí sua última mensagem. Eu gostaria só de agradecer o pessoal que quiser nos acompanhar no Instagram. Nós temos o Instagram supercongs.va. É só entrar lá e seguir a gente posta lá nossos treinos, nossas atividades. Quem quiser saber mais sobre a equipe, sobre a associação, pode entrar em contato conosco também pelo próprio Instagram. E eu queria fazer uns agradecimentos, que nós temos umas pessoas que nos apoiam aí. Por favor. Né? Agradecer ao Digão e ao Fabiano, lá do Remo Brasília, que eles nos apoiam nesse projeto da maneira que é possível lá, a nossa casa. Porque o Super Congress é um time independente de Brasília, né? A maioria dos times aqui de Brasília pertence a uma base. O nosso time de Super Congress é um time independente, que nós fomos adotados pelo Remo Brasília. Então eles dão o nosso apoio. Nós temos um parceiro também que está nos ajudando, que é a Authentic Nutri, está nos ajudando, uma fábrica de suplementos. Então, queria dar agradecimento a eles também. Agradecer ao João Marins e à Renata Maffini, que são os presidentes da Federação de Vaada aqui de Brasília. Eles estão dando uma visibilidade legal ao esporte, estão tocando muito bem. E aos meus colegas de equipe, né? E por último, e não menos importante, agradecer também ao nosso
Marquinho, que é um dos fundadores do Super Kongs e um dos maiores apoiadores, com a Pedacinho Pizza, a melhor pizza de Brasília, e também está apoiando o Super Kongs. Valeu, Marquinho, obrigado pelo apoio. Ele é nosso capitão e sempre capitão, mesmo quando ele não está junto, ele é o capitão. Ele é sempre o nosso capitão, mesmo quando ele não está remando, ele é o nosso capitão. Isso aí. Sábado tem treino, vamos treinar no sábado aí, e é isso. E agradecer a vocês por estar dando oportunidade a gente divulgar o esporte. Espero que a gente tenha outras oportunidades de bater papo, de conversar, que outras equipes também possam vir aqui, outros atletas, que é muito importante esse trabalho que vocês fazem de divulgar o esporte aqui do Distrito Federal, principalmente um esporte amador que é tão pouco conhecido, mas que é muito, muito legal. Vocês estão convidados a ir lá remar com a gente, viu? Legal. Aí é superkongs.va, porque VAA significa canoa havaiana. Né? A gente acho que não tinha explicado isso. VAA é canoa havaiana, como se chama no Havaí e tudo mais. Vamos lá e vamos acompanhar também a competição, claro, essa maratona aqui em Brasília, né, no aniversário da nossa cidade, importantíssimo. Stephanie, mais um grande papo aqui, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Obrigada, Antônio, agradecer ao Glaucio, ao Alê, né, foi muito bom escutar vocês e que venham mais bate-papos, né, e eu quero fazer uma matéria com vocês, depois eu vou conversar com o Glaucio, e gratidão pelo dia de hoje. Obrigada. E essa matéria da Stephanie você vai ver no esportemonumental.com.br. Não esquece, deixa o seu like aqui, compartilha, faça a sua inscrição para você não perder nada. Agradecer a todo mundo aqui mais uma vez por esse bate-papo que foi muito legal e eu espero você no próximo episódio. Até mais.